orgânica, tô doido. Uma face biológica e outra face energética. Toda a estrutura, então, biológica é formada por uma estrutura energética. Então você tem vibração, você tem energia que conduz as informações a partir de uma essência energética, que eu vou explicar depois, mas você tem aqui a vibração, a energia. Essa vibração, ela codifica informações específicas que são capazes de formatar um molde biológico que irá conduzir a partir dessa formatação as reações químicas para assim então eu ter a estrutura biológica. Então a estrutura energética vibra, conduz aqui informações que vão ser repassadas para o corpo, e essas informações, para o corpo nada, ela que vai formar o corpo, né? Então essas informações são plasmadas, eu trago isso no livro de biotipologia, que é a teoria do desdobramento energético, onde então eu tenho uma condutibilidade por informação que vai ser traduzida em forma de material biológico. Então eu tenho uma estrutura energética e eu tenho uma estrutura biológica, as duas estão aqui. Ok? Então entendam, estrutura, se eu fizer uma relação, se eu fizer uma comparação, se eu fizer uma analogia com o seu oposto, eu tenho que buscar entender o que é o oposto de estrutura. O oposto de estrutura é função. Então, a estrutura é um lado do meu ambiente, do meu cenário, e a função está do outro lado. As duas trabalham juntas, embora as duas sejam distintas, antagônicas ou opostas. Então, a teoria dualística aparece para poder amparar as minhas explicações. Então, qualquer coisa que você for tentar explicar em relação à medicina chinesa, você precisa buscar o amparo dessa teoria básica, dessa teoria máter, dessa teoria que é a nossa cláusula pétrea para poder explicar a acupuntura e não ficar na esquizofrenia, porque a esquizofrenia para nós se traduz naquela linguagem que o povo viaja e não encontra causa e não encontra efeito. Não posso tomar banho depois de 2 horas que usar moxa. Por quê? Como? Quem disse? Vai lesar a energia do rim. Quem falou? Fulano de tal no ano 5000. Testou hoje? Atualizou? Na época não tinha nem celular, hoje tem, só para começar a conversa. Entendeu? Então você vai ser amparado por uma linha teórica que chama-se de paradigma. O paradigma então te cede, te oferece, te alimenta de informações capazes de você não gerar incoerências. E então eu tenho agora a estrutura energética, estrutura energética e estrutura morfológica ou orgânica ou biológica, chame como você quiser. A estrutura energética modela a estrutura orgânica. E as duas estão trabalhando nesse momento aí em você, em mim, em qualquer pessoa. Existe um padrão natural do ser humano que ele tem. Ele segue uma linha geral e uma linha específica. Então você está aí no seu padrão de informação, sendo conduzido às suas ações, às suas sensações e os seus pensamentos. O resto não tem pressa. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura energética vibrando, trabalhando a partir de uma informação específica que irá plasmar a estrutura ou em estrutura biológica. As duas estão aí, trabalhando. Ok. O oposto de estrutura é função. Então, função energética é uma coisa, função orgânica é outra, e aí as duas podem até se encontrar, mas as duas, embora não sejam opostas a nível função, mas são opostas a nível de matéria, a nível de densidade, a nível de consistência, onde então eu tenho uma função energética e eu tenho agora uma função orgânica. Então você vai pensar comigo, porque esse raciocínio é muito importante e ele é muito simples de se fazer. Se a maioria das pessoas o fizessem, não estavam falando tanta besteira como eu escuto todo dia aqui nesse canal chamado Instagram. Então você tem estrutura energética, estrutura orgânica, função energética, função orgânica. Estão entendendo? Vocês estão me entendendo?
Se sim, me respondam. Se não, também me respondam, que eu posso repetir. Por favor, respondam. Eu vou aguardar 30 segundos enquanto eu bebo água para vocês me responderem. Vocês estão me entendendo? Função, estrutura. Então, seguindo aqui os entendimentos que vocês estão aqui fazendo, eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu quero dizer que é necessário ter esse raciocínio para tudo, e se você sabe a base da acupuntura, você usa esse raciocínio. Ninguém te segura, caboclo. Ninguém te segura, tá? Ninguém te segura. Eu respeito muito a ignorância alheia. Por quê? Porque eu preciso respeitar a minha ignorância, porque eu sou ignorante em muitas coisas. Em muitas coisas. Eu sou muito mais ignorante do que sábio. Em acupuntura, eu sei do que eu tô falando. Em acupuntura eu banco, em acupuntura eu posso falar, porque eu tenho experiência teórica e experiência prática. Então eu posso falar de tudo que eu pensar. O que eu não sei, eu não falo, e falo, não sei. Então aqui eu banco, e como eu banco, eu quero que você também banque. Por quê? Porque ninguém é o dono da verdade, mas a coerência dos fatos, ela tem que ser utilizada para explicar algo que ainda para a maioria das pessoas não é tão palpável. Então existe estrutura energética, estrutura orgânica, função energética, função orgânica. Ponto. Quando eu pego energia e comparo energia com estrutura orgânica, ou com orgânico, ou com biologia, ou com morfologia, ou com matéria. Então energia comparado com matéria, energia é yang e matéria é yin. Ponto. É a base. É o taoísmo. Quando eu pego então agora, esquece a matéria e vamos ficar na energia. Quando eu pego a estrutura energética e comparo com a função energética, eu tenho uma estrutura energética yin e a função é yang. Entendem? Então esse jogo de análise depende das referências a serem utilizadas para você não se tornar mais um esquizofrênico desse ambiente onde a gente trabalha. Não que a pessoa seja, mas o raciocínio é esquizofrênico. A pessoa talvez não seja, ou não é, mas o raciocínio é esquizofrênico. Por quê? O que é um raciocínio esquizofrênico ou esquizoide? É um raciocínio que não tem coerência para a maioria das pessoas, somente para ela, e o outro vai repetindo aquilo, o negócio vai tornando uma verdade. A gente chama isso de psittacismo. O que é isso? É o que você repete sem pensar, sem experimentar, sem ter a sua própria experiência, e aí a gente vai repetindo. Quando vê, não tem nada a ver a calça com a cabeça, entenderam? Então vamos seguir. A estrutura energética de um ponto de acupuntura é formatada ao longo do processo evolutivo, a partir da necessidade que os nossos ancestrais tiveram para poder mudar a sua forma e chegar nessa estrutura aqui hoje, com braço, perna, tronco, cabeça, posição ereta, mãos livres para escrever, cabeça para pensar. Ponto. Então nós fomos conduzidos até aqui. Por um esforço tremendo de espécies do passado para chegar até aqui. A partir daí eu tenho a estrutura energética sendo formatada, e essa estrutura energética segue uma linha chamada meridiano, que também tem a sua estrutura energética. Contudo, essa estrutura energética é funcionalmente diferente, quer dizer, a estrutura energética de um meridiano do estômago é funcionalmente diferente da estrutura energética de um meridiano da vesícula e da bexiga. Esses três meridianos, bexiga, vesícula e também estômago, são os três principais meridianos que modelaram a nossa estrutura física exterior. Esses três meridianos são os três principais meridianos que abarcaram, assimilaram as informações necessárias para estarmos numa posição ereta e liberarmos os braços para escrever, não para brigar, para escrever, para gesticular, para conversar, para fazer joia, entendeu? Não, nunca usei o Wei Ching. Neste sentido, seguindo essa linha de raciocínio, eu tenho a energia vibrando, a estrutura material sendo plasmada e as duas estão trabalhando. Quando você chucha uma agulha de acupuntura num ponto, você assimila uma informação que é repassada por aquela agulha através da
primeiro, do estímulo oferecido mecânico, obviamente, que é um estímulo mecânico, e também por um estímulo energético. Esse estímulo energético é carreado por água ionizada, é carreado também por um complexo energético que ali está situado. Então eu tenho uma situação interdimensional acontecendo com a acupuntura a partir do ponto que você estimula. Agora é que vem a deixa, agora é que vem o plus, agora é que vem o complemento, que até agora eu estava acrescentando, mas repetindo, que é o seguinte: quando você puntura um ponto de acupuntura, quando você pica a sua agulha num determinado acuponto, você está mobilizando a estrutura energética daquele ponto, deformando a estrutura biológica para que a função desse ponto seja desempenhada. A função desse ponto, então, coligada com o complexo de informações produzidos ao longo da evolução, é despertada. E aí você desperta aquela função, você então pega aquele ponto, cria um estímulo, primeiro noceptivo, segundo energético, terceiro biológico, para então você ter a resposta. E aí você pega ali um E36 da vida, você vai mexer em toda a sua estrutura física, a depender dos sintomas que você sente. Você pega um VB34, você vai relaxar músculo. Você não relaxa tendão, mas você fortalece tendões. Então por que o VB34 fortalece os tendões? Porque o VB34 estimula a migração de agentes fibroblásticos para qualquer tendão. Isso já é provado pela ciência convencional. Então, ao estimular um VB34, você mobiliza a estrutura para que essa estrutura, que tem um padrão de vibração já codificado com a sua matriz, que é uma essência de energia do fígado, e essa matriz então vai estimular a produção de fibroblastos, para poder conduzir as reações químicas a formar colágeno para um tendão lesado. Então, se você tem uma tendinite, né? No joelho você usa joelheira, e no punho, como é que você usa, né? A piada que o povo fazia na ortopedia era essa, né? O joelho é a joelheira, e na munheca, né? E no punho é o que, né? A órtese. É a piada de bobo. Então, voltando, você tem uma tendinite, você tem uma LER. Você tem uma LER. Essa LER, que pode ser lerdeza para o povo aposentar no INSS, não sendo uma LER, sendo uma lesão do tendão por overuse. Você está lá. Vou lembrar de uma paciente que eu atendi, que ela trabalhava na caixa do Extra. Então ela trabalhava empacotando as coisas e tinha LER na mão. E aí ela dependia do meu tratamento, ela dependia da minha acurácia, ela dependia da minha pessoa para não ter dor e poder trabalhar e sustentar o moleque dela. Eu atendia num estágio e essa mulher, ela chamava Cleide, lembrei o nome dela. Um dia ficou brava comigo porque ela tava com muita dor, eu não atendia ela porque não era o horário dela. Eu falei que ela não precisava, o caso me bateu. E ficou boa na hora, que ela tá com uma porção na minha cabeça. Aí você vai me atender? Eu falei, não vou atender. Você vai me atender? Não vou atender. O horário não é agora. Vai me atender que eu tô com dor? Não vou te atender, moço. Eu tô te falando aí, do Cleide. Você me respeita. Ela tacou a bolsa na minha e falou, mas você não tá com dor? Sarou. Era desse jeito. Então, os tendões, eles então estão machucados, eles estão lesados por uma condição de overuse. Eu uso demais. E aí vai lesando. À medida em que eu pego esse paciente, atendo ele, sigo uma combinação, sigo uma rotina de inteligência, pego o VB34, pego pontos locais, eu estarei conduzindo os meus estímulos a produzir uma informação terapêutica capaz de mobilizar o que for preciso para reestruturar esses tendões. Beleza? Show! Lindo! Repouso, minha filha. Não faça nada com esse punho, vocês estão entendendo? Não faça nada. Ela faz, mas não tem problema. Quem é bom, manda. Pai, pode fazer, que aqui eu garanto. E aí nós vamos. Então, se não houver um componente emocional envolvido nessa lesão, em 3 meses, no máximo, ela está recuperada. Se houver um componente emocional nessa lesão, em 3 meses ela está recuperada. Contudo, no primeiro paciente que não tem componente emocional, ela pode demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos para voltar a sentir a dor. Contudo, se houver um componente emocional, por mais que tenha recuperado a função e a própria estrutura ter sido recuperada,
em um mês, um mês e meio no máximo, volta. Por quê? Porque o componente emocional emitido por você e por mim ao órgão e depois do órgão distribuído aos seus nichos irá enfraquecer primeiro os tendões e depois alguma articulação. E essa articulação está envolvida emocionalmente com algum elemento, obviamente. Então entendam, lesão física normalmente tem sim um processo emocional envolvido. Normalmente tem um processo emocional envolvido. Contudo, para eu ter certeza, eu vou atender, eu vou tratar a dor, eu vou pegar pontos para formatar uma energia terapêutica condizente com a lesão, condizente com o problema, e essa energia terapêutica ela vai reformular, regenerar esses tendões. Lindo. Mas se a causa da lesão, que é psíquica, continuar, se essa causa for psíquica, né, e ela continuar vibrando, causando ou criando aquele locus menores, criando aquele ambiente lesivo, em um mês e meio ela volta. Em um mês e meio ela volta. Entende? Com dor. Então você tem que entender que tirar a dor do seu paciente é maravilhoso, é lindo e é o primeiro, ou é a primeira opção que você vai ter na sua conduta. A curto prazo, dor, 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 dor. Contudo, se você entende um pouco mais das coisas, você vai buscar trabalhar as emoções, 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 emoções. Assim que essa dor sair de um patamar 10 para um patamar 4, 3, que você deve demorar aí pelo menos 8 sessões. 8 sessões, com uma bela eletroacupuntura, com uma bela Rai-Ruá, uma combinação com vaso maravilhoso, sem esse negócio de... Esses dias uma pessoa veio me falar que eu sou antiético, porque eu fico falando que negócio de tonificar e sedar não pode. A pessoa não sabe nem o que é ética. Então vamos lá. Essa bobajada de tonificar e sedar. Bobajada de tonificar e sedar, que é passado. Então, se você faz uma combinação inteligente, você está trabalhando a estrutura energética desse ponto, trabalhando e estimulando essa estrutura, provocar uma função que vai reverberar no tecido orgânico, provocando ali a formatação, a formação, a construção de um padrão de informação terapêutica tão importante que essa informação vai vibrar ao ponto de produzir fibroblastos e regenerar esse tecido. E se você for mais esperto ainda, você faz uma combinação em transição para poder estimular a recuperação emocional, porque você sabe que a causa está lá. Porque você já entendeu aquilo, porque você já atendeu milhares de pacientes, você já percebe. Quando o paciente chega, você já sabe, esse negócio é emocional. Mas o emocional não é aquele emocional para falar, isso é emoção. Ou isso aí você está estressado. Quando surgiu lá a fibromialgia e as pessoas todas, tudo era fibromialgia, entendeu? Não, não é assim. Essa aqui é emocional e se é no punho, normalmente está relacionado à frustração. Se é no cotovelo, é inveja. Se é no ombro, é o egoísmo. Mas de onde você tirou isso? Eu tirei da minha linha de raciocínio chamada psicoenergossomática, que não explica de forma esquizofrênica aquilo que é explicado aleatoriamente por aí. Então você pode ter algumas informações que você, ao longo da sua prática, ao longo da sua rotina clínica, você vai captando aquilo e vai vendo que os padrões vão sendo seguidos, que os padrões vão sendo os mesmos e você vai criando uma linha de raciocínio, como os chineses fizeram. Entendem? Como os chineses fizeram. Entendem? Então, você começa a entender todo esse complexo sabendo que tudo está escrito. Simone, não vou repetir, porque você tem todos os livros e lá está escrito tudo que eu já falei. E você já os leu todos, se brincar, já fez resumo, e você sabe. Eu não vou repetir, não vou repetir. Alguém que possa escrever, mas eu não repito, porque todo mundo que tem os livros, todo mundo tem, eu estou falando algo normal. A Elizabeth já pergunta diferente, ela quer saber do joelho e calcanhar, calma aí. E a cervical também. A Raquel é a quarta que perde a cervical. É a quarta. Então vamos lá. Raquel, você também tem todos os livros.
Você tem o curso Tendine, você tem um monte de coisa aí também. Eu vou responder para quem é a primeira vez. Eu não vou responder para quem tem livro. Eu sei que todo mundo comprou livro aqui, ó. A Lara perguntou da questão ergonômica do trabalho. Você pergunta de novo? A Nilda não tem livro, está nos seus livros. A interpretação, olha lá, tá claro. É o Emerson, né, Emerson? Você mudou seu. É o Emerson do Eu Equilíbrio? É o Emerson? O quadril, o punho. Olha lá, a Raquel falando, ó. Tá vendo? Ela sabe tudo, ó. Ela já lê lá no livro, lá, ó. Ou senão ela volta. Não tem como voltar a fita aqui, não, né? Tem como voltar aqui a fita? Não. O negócio aqui? Tem jeito, não, né? Então agora, preste atenção. Não, eu não vou falar. Gente, vocês. Preste atenção. Eu não vendo facilidade aqui. Eu vendo dificuldade. Facilidade vocês vão ter em outros lugares aí de tonificar CDA. Aqui não. Aqui é dificuldade. Eu vendo dificuldade. Entendeu? Então, se quiser que eu responda ou repita, tem que ir lá no livro. Todo mundo aqui tem livro. Todo mundo aqui tem. A Elizabeth não tem livro nenhum? Hã? Então vamos lá. Vamos seguir. Vamos lá. Presta atenção. Karma. Vocês têm que... Gente, presta atenção em mim. Vocês precisam aprender uma coisa. Atenção. Isso mesmo, Rosa. Isso mesmo. Isso aqui, ó, presta atenção. Vocês têm que aprender uma coisa. Eu estou explicando para vocês como tudo acontece. Então, o produto final, que é inveja, blá, 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 é o de menos. Porque se você vai lá, você vai ver outros vídeos, tá? Eu tô repetindo. Mas como isso acontece, eu nunca falei. A joia o ouro dessa aula é como acontece. Por quê? Porque o como vai fazer você saber. E quando você sabe, o seu paciente te pergunta e você fala para ele. E aí ele vai, uai, esse negócio tem sentido? Estou entendendo. Uma vez, eu vou explicar isso que vale a pena. Uma vez, eu fui chamado para uma aluna, ela era veterinária em Uberlândia, ela e o marido dela era veterinário de um Aras, a fazer acupuntura num cavalo. E eu encarei o desafio, eu morava em Rio Verde, eu fui. Cobrei um salário mínimo para ir lá. Pensei que não ia querer, isso em 2005. Pensei que eles não iam querer. Não, é só um salário, pode vir. Não, podia ter cobrado mais. Cheguei lá para atender o cavalo. Quando eu pergunto, cavalo bonito? Não, que cavalão bonito e tal. Nunca atendi um cavalo na minha vida. Isso na época não tinha acupuntura veterinária, não tinha nada. Aí eu pergunto pro cara, pro dono do cavalo. Falei, chefe, quanto custa esse cavalo aí? 100 mil. 100 mil na época, hoje atualizado, deve ser uns 400, 500 mil, se não for mais. Eu quase caí duro, eu fiquei branco. Falei, 100 mil. Não sei nem o que é isso, 100 mil. O que é 100 mil? Eu tô ganhando um salário aqui, 80 real. Um salário não é que era 650 reais, eu vou ganhar aqui 450, sei lá quanto que era. 100 mil. E pra completar, o cavalo foi pra Olimpíada de Atlanta 94, 96. Como é que é? Esse cavalo foi pra Olimpíada? E eu vou atender esse cavalo? Pensei, né? Ferrou. O que eu vou fazer aqui? E aí, o veterinário-chefe, que era o marido da aluna, chegou e falou, ô doutor, me chama doutor. Falou, doutor, o cavalo aqui tem uma lombalgia. Eu falei, gente, o cavalo agora tem lombalgia. Eu pensei, nossa, eu nem pensei o que eu vim fazer aqui. Eu nem sabia que o cavalo tinha lombalgia. Aí ele pegou, meteu a mão na carcunda do cavalo. O cavalo já relinchou de dor. Escute bem. Aí, o cavalo relinchou de dor. Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui, pai? Peguei meu WQzinho velho, com a bateria tá meio arriada. Eu peguei as agulhas da veterinária, que é a agulha mais grossa pra cavalo, chuchei a agulha no cavalo, nos beiçus. Falei, esse aqui é os beiçus. E o dono do cavalo vem falar assim, ô, doutor, o que você vai fazer no meu cavalo? Eu falei, o que eu vou fazer nesse cavalo? Realmente, né? O que eu vou fazer? Ah, rapaz, baixou o imperador amarelo lá dentro de mim. Eu dei uma aula pro rapaz, falei assim, eu vou fazer isso aqui, e eu sou bom nisso aqui, eu sou craque, já atendi 100 mil cavalos, esse cavalo de Olimpíada aqui, eu atendi, foi a do outro ali, já atendi cavalo, é o campeão, isso aqui, tal, e papapá, e o cavalo já começou a dar uns coisas pra lá, e eu chuchei o aparelho, o cavalo já deu uma relinchada, aí de repente,
Esse cavalo começou a dar uma bambeada na perna. Eu falei, nossa senhora, agora me ferrei. Esse cavalo vai ficar paraplégico aqui. Eu não tenho dinheiro para pagar. Tô ferrado, já vi a Polícia Federal chegando. Eu pensei, não, ferrou. E o cavalo meio assim... o que eu faço, gente? O que eu faço? E eu dei uma olhada de lado assim pra ver se alguém comunicava comigo. Né? Tipo, o que tá acontecendo, né? Aí, por sorte, o marido da veterinária falou, não, doutor, preocupa não, que ele tá sentindo o efeito, ele tá meio cansado também, beleza. Fiz até esparotape no cavalo, que eu já fiquei animado. Falei, não matei o cavalo. Mas não acabou, não. Tô lá arrumando minhas coisas. Sucesso absoluto. Ele passou a mão no carcum do cavalo. Ele passou a mão no carcum do cavalo. O cavalo não relinchou. Sucesso. Dinheiro na minha conta. Bom demais. Gasolina paga. Blá, blá, blá. Aí o dono do cavalo, o moleque. Que mexendo aquele negócio de pular obstáculo. Fala pra mim. Eu vou dar uma volta no cavalo. Pra ver se ele tá bom. Ver se ele melhorou mesmo. Falei, filha da mãe. Que é isso? Pra que isso? Dar a volta do cavalo na hora dessa. Quase que eu colei nele. Não, você tem que deixar 2 horas quieto. Só que eu tinha tanta vergonha de falar isso. Eu não ia falar, né? Eu ia mentir pro cara. Eu não dou conta de mentir. Aí. Falei, o que eu vou aprontar? E se esse cavalo melhorar, me ferrei. Né? Falei, doutor, eu tenho que preparar aqui uma, né, corrente alta frequência, baixa frequência, né? Alta frequência demora, aquela coisa toda. Aí o cara foi andar com o cavalo. Quando eu vi o primeiro salto do cavalo, ele já deu um salto assim, ó, tocou pirueta, o cavalo fez igual aquele Hipólito da vida. Falei, nossa, o cavalo ficou bom demais. Aí ele passou, o cavalo ficou bom demais. O que você fez nele aqui, gente do céu? Falei, nossa. Só que eu fiquei tão emocionado que eu fui burro. Por quê? Porque eles me contrataram e eu cobrei só o valor da sessão. Eu ia lá uma vez por semana, burro demais, tem que cobrar um salário. 1,5, 2, não, eu fiquei emocionado demais, porque o cavalo não morreu, não matei o cavalo melhorou, aí perdi, podia ter ganho muito mais uma grana, não, burro demais, pra variar, né, pra variar, aí eu fiquei muito emocionado, tá vendo? Então você tem que saber como as coisas acontecem, porque saber que cotovelo é isso, cotovelo é aquilo, não sei o que, isso é fácil, é só pegar meus livros e ler. Agora, como acontece? É que vai tirar você da merda. É como acontece o negócio, cara. É isso que vai fazer a pessoa cagar no pau pra você. Ela vai olhar, que história é essa? Senta aqui, me conta mais sobre isso aqui. Não, meu amigo, eu quero saber, não, como é que é? Quanto é que custa fazer acupuntura com o senhor? Entendeu? Quanto custa? É assim que vocês têm que saber. Vocês têm que se preparar para receber o paciente a partir de um conhecimento sólido, a partir formatado por uma plataforma de causa e efeito que dá continuidade ao negócio. Saber facilidade, todo mundo sabe. Vocês têm que saber disso. Coisa fácil, tabelinha, todo mundo sabe. O como eles não sabem. Que se soubessem, não tava falando merda. Se soubessem como, iam ver que falar que tomar banho de cachoeira dá problema, tem problema, dá menstruação, não sei o quê, não pode tomar banho depois de 2 horas. Entenderam? Vocês têm que saber como as coisas acontecem. Saber como é quem vai levar, oferecer maior subsídio ao seu paciente e não vai cansar, não vai parar de chegar gente, porque as pessoas são carentes de informação e principalmente as pessoas são carentes de bons profissionais que olhem nos olhos e falem, eu não consigo fazer mais nada pelo senhor. Pronto, não consigo. O senhor me recomenda alguém? Não. O caso do senhor é cirurgia mesmo e pronto, acabou, não consigo. O senhor devolve o dinheiro? Não. Por quê? Porque eu fiz meu melhor, mas não consegui. Entendem? Entendem isso? Então, prestem bem atenção. Quem chora é porque quer teta. Quem vende lenço já abandonou as tetas há muito tempo.
Então procurem o mais difícil, porque o mais difícil é onde está o ouro. Alguém falou ali que indicou as lives para uma rede de colegas. Eu não vou lá não, você é doida? Ele fala difícil demais. Você já ganhou delas, você já está na frente delas há muito tempo. Os seus pacientes vão melhorar muito mais rápido e você vai ser uma profissional muito mais qualificada. Por quê? Porque você vai olhar para você e vai falar, se eu precisasse de um acupunturista ou de uma acupunturista, eu me procuraria. E quanto eu pagaria para ser atendido por mim? Entende? O seu pai tem um problema. Você indica para quem? Então, comecem a pensar nessa margem muito superior. A facilidade é para quem chora. Quem chora quer teta. Vocês não querem isso. Tá? Aqui aconteceu só porque vocês estão acostumados com isso. Vocês acostumaram, é normal. É normal. Aqui eu vou resolver o problema de vocês. Só que eu vou resolver da maneira mais fácil, porém, para vocês, por enquanto, quem está começando, é a mais difícil. Por quê? Porque tem que estudar. Então eu volto agora à minha aula e o cavalo tá lá pulando a cerca e deixa ele para lá. E nesse momento eu tenho que fazer você entender que cada articulação possui também a sua estrutura, formatada por informações específicas, ao longo do processo evolutivo, no qual, se você pegar as informações que eu aqui passei, você vai entender, primeiro tem que entender como que forma um processo emocional tão crônico, mas a base do raciocínio é, preste atenção, um aspecto emocional emitido pela sua cabeça estará produzindo padrões de desequilíbrio que se afinizam com órgãos, não com vísceras ainda. Primeiro é com o órgão. O órgão é o chefe. E esse órgão, ele vai emitir essas informações desequilibradas que a sua cabeça, a sua consciência fabricou. Ele vai segurar ali, ele vai ficar desequilibrado e vai começar a emitir isso para nichos anatômicos ligados a ele. Então, quando o fígado fica em desequilíbrio, o padrão de desequilíbrio do fígado é irregularidade. Ele manda esse padrão para os tendões e vai enfraquecer aqueles tendões que estão com uma tendência ao desequilíbrio. E aí você tem a tal da lerdeza, né? A DORT ou a tendinite. Quando você pega o VB34, você estimula aquela estrutura energética constituída para fortalecer os tendões, porque o VB34 aparece numa estrutura anatômica condizente com o padrão evolutivo de uma época que precisou fortalecer tendão, porque os caras estavam machucando demais, caindo, o bicho pegava eles. Então esse VB34, ele não relaxa tendão! Parem de repetir informações nos seus livros de 1000 anos, não há relaxamento de tendão. Tendão, ele no máximo, fortalece a parte da sua estrutura e melhora a sua elasticidade ou a sua tensegridade ou a sua capacidade de reter energia. Mas ele não relaxa. Se tendão relaxar, você vai ficar de que forma? Todo molenga, igual o boneco do posto. Você vai botar o dedo aqui, para que isso? Isso é quem tem tendões mais frágeis, maleáveis, são pessoas que têm um déficit hormonal relacionado ao estrogênio. Eu trago isso no livro de biotipologia, porra. Então relaxa músculo, produzindo receptores adenocinérgicos, que são receptores de adenosina, que vão produzir analgesia. VB34, está provado. Então diminui dor, regenera tendão e energeticamente ele também tem uma função, velho.
Isso que é importante, lembra que eu falei no início da aula? Você tem uma função energética e você tem uma função biológica orgânica. A função energética também é feita e é provada. VB34 vai regularizar a energia do fígado. Então você está trabalhando com um ponto numa tendinite que vai oferecer os seus estímulos a nichos morfobiogênicos produtores de colágeno, que são os fibroblastos. Fortaleço então a estrutura dos tendões, melhora a função desses tendões no punho, melhora o fígado, porque o fígado é o receptor da raiva, da frustração. E aí, meu paciente fica bem porque eu usei um vaso maravilhoso, usei várias situações que vão provocar de forma integrada a construção de um modelo terapêutico de energia capaz de organizar tudo que você mandar. Então você está com a faca e o queijo na mão em forma de agulha, porque você selecionará pontos capazes de oferecer um estímulo biológico, material, celular para fortalecer os tendões a partir da fabricação de colágeno. Você também emite um estímulo analgésico que estará estimulando vias de dor, capazes de voltar com esse estímulo e liberar substâncias que inibem a dor. E você estará também fabricando ou produzindo uma informação com esse ponto que irá trabalhar o fígado. Então você tem um tipo de combinação tão extraordinária que, se você quiser, numa só sessão você tira a dor do seu paciente e melhora o seu humor e melhora o sono, melhora a raiva. Uma sessão. Basta pensar. O joelho é a arrogância. O joelho não dobra para trás, ele dobra só para frente. Ao contrário, o joelho é uma articulação que está relacionada à arrogância. A pessoa que tem o joelho, ou qualquer problema no joelho, é uma pessoa que não consegue fletir, é uma pessoa que não consegue estar num patamar abaixo daquela que está à sua frente. É uma pessoa cabeça dura, uma pessoa que não escuta a opinião alheia, uma pessoa que não recebe ordens. Isso é o normal, mas existem exceções, então não é porque você tem um rompimento de ligamento que você é arrogante. Entendem? Então, deste modo, é importante pensar e saber que cada parte do seu corpo é formatado por informações repetidas ao longo de milhões de anos, onde os meridianos e os acupontos recepcionam, aglomeram, armazenam essas informações e repassam isso para o DNA e para a energia ancestral, para que isso seja repassado às próximas gerações. E então você vai entender que qualquer doença, qualquer disfunção com um fundo emocional, quando tratado, aquela doença, quando tratado aquele problema, se não melhora, se melhora em 3 meses e depois volta, a questão é emocional. E se você estiver atento, se você estiver estudando, se você estiver compreendendo o que eu estou falando, se você está achando isso aqui difícil, mas você fala, eu vou entender, eu vou saber mais, eu vou blá blá blá, você vai destruir. Se tiver o frouxo, sim. Se tiver os tendões bem, como eu posso dizer, bem elásticos, vamos dizer assim, sim. Os ligamentos, né? Pergunta de novo, Lari. Pergunta de novo a questão ergonômica. Eu não lembro a pergunta. Pergunta de novo que eu respondo, tá? Por favor. Vocês estão entendendo? Então, o efeito fisiológico e neurofisiológico da acupuntura está diretamente ligado à identidade da informação presente naquele local, chamado ponto de acupuntura, ou acuponto, que, por sua vez, recepciona o seu estímulo com a agulha e vai levar ou oferecer esse estímulo que combina com outros, inclusive, que são outros pontos, para criar ou formar ou construir uma energia terapêutica condizente com o seu objetivo. Então você precisa ter objetivo no seu tratamento, como você precisa ter objetivo na sua vida.
Você precisa formatar um objetivo. Quer dizer, você está aqui assistindo essa aula com qual objetivo? Qual o objetivo que você estuda acupuntura? Eu, particularmente, estudo acupuntura. Eu faço uma linha, né, diante disso, para poder me entender, para poder me conhecer. Então, a Lari é Larissa... O que é o seu nome completo? Mas é Lari, né? Ela está perguntando, quando os aspectos ergonômicos do trabalho ocasionam sobrecarga, o corpo dá conta? Depende. O meu raciocínio foi sempre esse, preste atenção. Um jogador de basquete, que eu lembro que a gente atendeu uns atletas da Unitri lá muitos anos atrás, muitos anos mesmo, muito tempo isso, eu ficava pensando, por que alguns têm problema? Que é uma questão ergonômica, quer não, o movimento repetitivo não é uma questão ergonômica, né? Então, por que alguns têm problemas? Por que alguns têm problemas e outros que fazem a mesma função, que estão posicionados da mesma forma, não tem? Então, essa é uma dúvida importante de ser solucionada e, antes de ela ser solucionada, é necessário que ela seja refletida. Quer dizer, a reflexão a partir dessa indagação, que é por que operador de telemarketing, que na época era muito, eu não sei como é que é hoje, mas operador de telemarketing, por que alguns operadores de telemarketing têm LER, outros não? Sendo que eles fazem talvez o mesmo movimento, eles fazem a mesma quantidade de movimentos. E aí eu fui primeiro no biotipo e ver que biotipo madeira tem uma tendência maior, juntamente com biotipo metal. E depois a gente vai ver que a questão emocional parece sim estar envolvida. Entenderam? Então o componente ergonômico, óbvio, se você dorme no sofá 3 dias, você vai ficar com a coluna doendo. Isso não quer dizer que você seja inseguro. Mas se essa dor persiste, mesmo você não dormindo mais no sofá, é bom avaliar, é bom investigar. Uma coisa é fato, eu nunca faço um diagnóstico, você é isso ou você tem isso, não. Eu sempre reflito, vejo os fatos, somo uma coisa com a outra e tenho um resultado. Existem pessoas que resistem mais ao estresse do que outras, obviamente. Existem pessoas com... Isso é importante que eu vou dizer agora, que eu lembrei de falar. Isso é muito importante, que casou com a pergunta de vocês. Isso é muito importante. A maioria das pessoas que tiveram uma energia ancestral bem assentada durante a gestação da mamãe tem mais condições, está mais apto a resistir ao estresse exterior. Essas pessoas que tiveram uma condição gestacional mais amparada, menos turbulenta para a mãe, onde o pai, o macho, o masculino esteve presente, não encheu o saco da mulher, deu suporte, onde a véia da sogra não encheu o saco, onde houve uma preparação financeira para ter o filho, onde há um ambiente saudável, que não importa se é com muito dinheiro ou com pouco, mas um ambiente equilibrado, essas pessoas têm mais chance de não ficarem doentes, serem mais resistentes e principalmente de amadurecer o lobo frontal mais rápido. Amadurecem mais rápido. Então, a energia ancestral bem consolidada, e eu escrevo isso nos meus livros, a energia ancestral bem assentada, ela depende de um circuito gestacional equilibrado. Até o parto influencia. Entendem? Até o parto influencia. Isso é matéria do NFA. Que ao final dessa rede de aulas emocionais que eu tô dando, que agora entrou frustração, vai entrar insatisfação. Depois que eu terminar e der TDAH no dia 2, a gente entra com uma série de aulas que é o processo de gestação, fecundação, vai entrar aula cada mês da embriogênese energética até o fioto nascer, ele cresce, eu vou falar dos biotipos, vai ser bem top essa rede de aulas que vai persistir por 6 meses. É como se fosse a criança nascendo. A criança é gerada, entende? A criança é gerada com o pai e a mãe fazendo, né, sexo, entende? Entenderam? Então nós vamos
criar um ambiente de aula onde essa criança vai crescendo e vão ter os 5 elementos, entendem? E vai ter os 5 biotipos, blá, blá, blá. Entendem? Mas de qualquer forma, entenda, a Elizabeth nasceu com cordão enrolado no pescoço. Tem uma tendência a ser fogo, uma tendência, mas não quer dizer que será ou que é uma tendência. E não sou eu quem falo isso, quem falou isso foi o Yves Requena. Então, quando é meu, eu falo, sou eu. Quando não é, eu falo de quem é, tá? Então, preste atenção. Vamos estudar, porque quando você consegue explicar como, você para de dar ouvido para informações que não têm sentido, como comer cebola ou alho faz mal pro fígado. Nada a ver. Me explique como que eu paro de falar que não é nada a ver. Banana é bom pra cãibra. Parece que é mesmo. Não sei. Então prestem atenção nisso. Agora, eu não vou falar mais sobre isso porque o tema da aula é fisiologia e neurofisiologia da acupuntura. Então, passando para vocês entenderem também e ficarem sabendo, os sapientes, que eu falta 2 minutos. Saibam disso. Presta atenção. A qualidade da energia ancestral depende da qualidade do seu temperamento. E a quantidade depende do que você faz da sua vida. Se você usa muito a sua energia ancestral, desperdiça ela, você perde quantidade e você também degenera a qualidade. E se você consegue entender o que é o envelhecimento, tem uma aula na cronobiologia disso, você consegue entender o que é o envelhecimento, você vai entender como as coisas funcionam a nível de comportamento e o que você pode fazer para reverter esse quadro que pois pode ser o pior possível. Você pode ter nascido num ambiente mais degradado possível, que a partir da sua vontade você consegue reverter. Basta ter objetivo. Entendem? Então a energia ancestral, ela pode ser não reconstruída, mas ela pode ser reformulada e você está diante dessas informações sabendo que isso acontece por conta de uma epigenética, por conta de uma condição de telomerase, por conta de uma condição de telômero. Então, a medicina chinesa, a partir dos seus paradigmas, estão aqui sendo renovados por nós para que a gente possa entender e deixar ela cada vez mais eterna. A ejaculação não é perda de energia ancestral. A promiscuidade, sim. A ejaculação, não. Fui, até amanhã. Tchau, gente. 5 segundos. Tchau, até amanhã.